Eu vou estar auxiliando dessa segunda parte da oficina, que tem como títulos Recursos para a Alfabetização Matemática numa Perspectiva Histórica. A palavra é o professor Sérgio e a professora Thalita. Obrigada, Raquel. Então, pessoal, acho que todos estão aqui bem, sabe, essa aqui já é a segunda etapa, né? Na primeira etapa, resumindo, a gente falou um pouquinho sobre o percurso histórico, né, desses recursos que a gente está trabalhando, quais foram as nossas fontes inspiradoras, obrigada, inspiradoras, e assim, o contexto, né, social, cultural e econômico da época que mais foi utilizado, né, esses recursos em sala de aula. Hoje, são poucos os professores que conhecem e utilizam, né, esses recursos, né, e aí a ideia é fazer um resgate, ver como que a gente pode utilizar eles em sala de aula, né? Fala alguma coisa, Sérgio? Não, né, pontuar que esse percurso, né, histórico, então, passou também pelas ideias das concepções pedagógicas, né, que, de certa forma, estava por trás, né, ou está por trás desses recursos que nós trabalhamos, né. Então, a ideia é fazer mesmo esse resgate, mas entender, né, como é que esses materiais foram utilizados, porque você usar um recurso do passado, né, um material que foi usado em sala de aula, demanda que você conheça em que momento, né, e quais as circunstâncias que isso foi utilizado, tá bom? Então, é uma ideia. Isso serve sempre? Não, às vezes nem sempre, né, você usar alguma coisa do passado, esses documentos, essas coisas do passado, às vezes serviu para uma determinada época, né? Mas nós estamos mostrando que ainda é possível trabalhar com esses recursos matemáticos para trabalhar hoje uma perspectiva de alfabetização, né? Nós deixamos, então, uma tarefa para vocês, que foram, né, na verdade, as construções tanto do flanelógrafo quanto do quadro valor de lugar. E aí a gente queria saber de vocês, né? Todos conseguiram fazer? Tentaram, né? Tentaram, alguém não conseguiu. A Diana conseguiu. A Diana, a gente já estava conversando Fernanda. com a Fernanda. A Diana, a gente estava conversando pelo WhatsApp. Diana, mostra o seu para nós, por favor, para a gente ver. Liga a câmera aí, por gentileza, para a gente dar uma olhadinha. Ela usou recursos um pouco diferentes daquele que... A Diana, aí a Fernanda? Oh, maravilha. Ficou muito legal, né? Você viu, ela usou... Nós trabalhamos juntas, né? Que nós pegamos recursos que nós tivemos em casa, né? Então, sim. Tá o próprio a letra que nós fizemos com o papel que nós temos de restos que sobrou da questão das nossas aulas, de material dos filhos, né? Da mesma letra, nós cortamos meio centímetros e fizemos os palitinhos. Então, o papel, se o aluno perder, é fácil de fazer novamente. Sim, é uma boa ideia. Né? Então, sim, fizemos esse caso. E o outro lado também, nós utilizamos todo o material que nós já tínhamos em casa também, ó. Aqui na questão nós utilizamos o TNT, ao invés do feltro, né? Do feltro, e aí atrás nós colocamos a... Fita dupla face. Isso, a dupla face, que daí quando a gente tirar a cola acabar, né, ele não estraga o TNT, e a hora que a cola acabar, você coloca novamente a fita e ela não estraga o desenho que já tem. Legal também, é uma boa opção também, viu? Nós fizemos já dessa forma. Ficou linda ali a apresentação, ficou, né? Show, hein? Acho que vocês são mais talentosas do que eu para isso. O meu não ficou tão bonito assim, não.
Bacana. E que também quem tem o TNT, que nem vocês fizeram ali os palitinhos de papel, dá para fazer de TNT também, né, Diana? Sim, dá para fazer TNT. Também. É que daí nós aproveitamos, porque foi todo o resto de material que nós utilizamos para montagem de algum cartaz, alguma coisa assim, né? Então, só já pegar aqueles restinhos mesmo que a gente já deixa numa caixa para essas utilidades, só cortar ele fininho ali, já faz todas as fitinhas que a gente precisa, até da cor mesmo, que daí a gente tá, por exemplo, a questão azul, preto, verde, o vermelho já fizemos da própria cor, né, ó. Que daí agora é só trabalhar. Essa relação, né? Isso. Muito legal. Legal. Muito legal mesmo. A Flávia também fez um diferente, né, Flávia? Você quer mostrar para a gente como você fez? Sim, eu vou mostrar aqui, professora. Ótimo. Aqui. Bem improvisada, essa aqui é o durex colorido também. As letrinhas eu passei e contornei com pincel. Esse aqui é o fundo do caderno, onde a gente coloca a folha guardada. Aí eu peguei, que estava bem conservadinho ainda, peguei esse que é a sacola que veio de embalagem do ventilador, cortei os quadradinhos minúsculos com a intenção de colocar aqui os palitos de dente. Que eu pensei assim, para fazer com a minha sobrinha, ela é bem desajeitadinha com as coisas, ela não guarda as coisas, eu brigo com ela, então já pensei nesse intuito de se perder, a gente pode estar fazendo mais. Os palitos de dente também, eu pintei eles com, não sei se vai aparecer aqui na tela, com um pincel de quadro, porque agora esse negócio de pandemia, a gente está tudo online, os pincel tá estragando aqui em casa. Eu passei pincel mesmo, pintei de pretinho, verdinho, laranjadinho. Tudo coloridinho, legal. né? Muito legal. Vai dar certo de colocar aqui para fazer com ela. E aí o flanelógrafo você fez do outro lado, né? Tanto a Diana e a Isso. Fernanda como a Flávia fizeram juntos, né? O material no mesmo, né? E aí você usou o feltro mesmo, né, Flávia? Foi o feltro e deu para fazer assim, eu comprei só uma tira de 10 centímetros e aqui tem 30 centímetros esse quadro. 10. Aí você foi colando as tiras, né? Isso, foi 2 tiras, tem 20 centímetros aqui. E Melhor deu do que certo. Legal. Eu comprei meio metro, não sei o que eu vou fazer com o resto agora. Eu pensei no que a senhora tinha falado e a emenda aqui ficou boa, então isso dá certo. Deu certo. Você colou com que cola? Ele, cola comum? Ah, sim, bem lembrado, foi essa cola aqui, ó, uma cola gel. Ela é uma cola simples de escola. Essa daqui. E para colar o plástico, para usar aqui tanto o papel, as coisas e o feltro também foi com essa cola. Eu comprei em loja de embalagem que tem aqui em Ariquemes, chamada R$3, agora é R$4, tudo baratinho as coisinhas. Maravilha. Até as lojas de R$3 subiram, né? Não é mais R$3, agora é R$4. Nem elas escaparam. E essa aqui que é tá aparecendo ao contrário, é cola de EVA. Ah, de EVA. Certo. Certíssimo. Gente, mais alguém? Alguém mais? Quer compartilhar? Se fez igual, se fez diferente? O pessoal está com vergonha. Eu acho que ninguém está aí, não. Só as meninas. Tem mais alguém aí? Ô, gente. Mais alguém? Não. Acho que só tá. Tem bastante gente, tem 32 pessoas na sala. Você viu, Fernanda? Acho que só tá nós aqui. Eu acho que tem gente com vergonha ou que não conseguiu fazer que nem eu, né? Que não tinha material em casa e estão muito longe de qualquer lugar. Mas se alguém fez, mostra. Não tem resposta errada, né, Thalita? Não tem resposta errada, nunca. Gente, se o pessoal que não conseguiu fazer por conta do tempo, porque estava envolvido, às vezes, em outras atividades, né? Que, graças a Deus, o nosso evento está dando um leque de opções riquíssimos aí, né? Para agradar gregos e troianos. Acho que todo mundo está sendo que... A gente tem uma quantidade variada, né? De opções, né? de pessoas, de participantes com formações variadas, né?
E o legal do ensino é que ele está dando essa possibilidade de agradar todo mundo, né? Isso. Então, todo mundo se sente acolhido, independente da sua formação. Eu acho que todo mundo vai achar uma oficina, uma palestra que ele consiga se reconhecer, né? Dentro do que ele está pesquisando, ou do que ele está pretende pesquisar, ou daquilo que ele trabalha, né? Então, às vezes, realmente não deu esse tempo e não tem problema algum, tá? Então, a gente vai... Só que, assim, aqueles que conseguiram fazer o material, eles vão conseguir manusear junto com a gente, né? Já aqueles que não, vai ser, daí acaba sendo uma aula um pouco mais expositiva daí, né? Mas está valendo também. Tá bom? Como a Kátia falou, não existe resposta errada. Deixa eu mudar aqui. Bem, o primeiro material que a gente vai trabalhar é com o flanelógrafo, tá, gente? E lá antes de eu entrar propriamente desse material aqui, da parte da matemática, a Raquel está aceitando, amor. Pode ficar tranquila. É o vício, né? É que esse material aqui, para o professor que ele é polivalente, né, ou que ele é generalista, tem vários nomes para falar, né, que é o pedagogo, ele pode ser aproveitado de outras maneiras. Então, ele pode ser aproveitado, por exemplo, para contação de histórias, né? Então, essa é uma das coisas, né? Historinhas mesmo, né? 3 porquinhos. Outra que ela pode ser utilizada também como um recurso para, por exemplo, ensinar história, o conteúdo de história, que dele já monta, por exemplo, vai contando lá desde os primórdios, né? E vai fazendo, por exemplo, ele pode fazer uma atividade, porque na educação infantil a criança está muito relacionada com a ideia do tempo, né? Então, coisas que é do passado, coisas que é do bebê, coisa que é da criança, coisa que é do adulto. E aí ele pode ir trabalhando junto com o flanelógrafo de uma moda representativa, por exemplo, as noções de tempo e de espaço para a criança, né? O mesmo vale para o ensino de geografia também. Se for nas séries mais avançadas, por exemplo, do primeiro grau ali, dá para se trabalhar as questões dos mapas, né? Dá para fazer um quebra-cabeça de mapa e a criança colocando onde é o estado de Rondônia, né? E fazendo todas essas associações. Então, o flanelógrafo é um material que dá para você usar praticamente em todas as disciplinas, né? Do currículo, né? Então, ele é bem versátil. Essa é a vantagem dele. Né? Vai depender daí, no caso, das flanelogravuras que você for fazer. Né? Nós vamos mostrar até alguns exemplos aqui na hora da teoria dos conjuntos com letras. Né? Então, por exemplo, pode ensinar V de vaca, daí coloca o V e a vaquinha, para quem está alfabetizando. Né? Dá para trabalhar a formação de palavras, né? Por exemplo, coloca uma vaca, uma abelha, um cachorro e, deixa eu ver, um anel. E aí a criança, ao colocar a letra inicial de cada uma das figuras, vai formando uma palavrinha. Então, assim, as possibilidades para usar o flanelógrafo são infinitas, né? Vai muito da criatividade, muito do docente, do que ele quer trabalhar com as crianças, certo? E é legal porque ele é bem ativo, né? Então, ele entra dentro daquelas perspectivas que a criança ela não passa a ser um agente passivo, ela é um agente ativo, né? Ela vai fazendo, o professor pode demonstrar e depois pedir que ela vai manuseando esse material, para ela não ficar só naquela do fala que eu te escuto, tá? Ela passa a ser um agente ativo da formação dela. Bem, dentro daquele material do Logos 2 que a gente apresentou para vocês na aula passada, né? Eles falam praticamente para trabalhar com a matemática dentro da teoria dos conjuntos. Mas uma outra forma da gente trabalhar é como tinha sido representada ali pela Diana, né? A Diana colocou lá, deixa eu pegar aqui minhas flanelogravuras. Eu vou arrumar aqui, tá, gente? Será que vai caber tudo isso aqui? Associar objetos, né? Cadê o meu número 1? Aqui. Cadê o 2? Deve estar aí. Eu tenho um outro número 4. Olha só. Então, aqui eu tenho uma sequência, 1, 2, 3, 4, né? E 5. Lembrando que muitas vezes, olha só, quando as crianças vai ler os números, ele lê esse 4 aqui, estão vendo? Mas na hora que a gente vai ensinar ela a escrever, ela escreve esse aqui da cadeirinha. Né? Então, é sempre legal vocês terem as duas representações, porque às vezes a criança não reconhece, né? Por que esse aqui é o que está nos livros e esse aqui é o que ela escreve.
né? Então, é sempre bom vocês terem as duas representações para ela entender, tá? Eu fiz um pequenininho, meus flanelogravuras, não estou querendo parar muito aqui, não. Certo? Então, para você trabalhar, por exemplo, às vezes você escuta a mãe falando assim, meu filho tem 3 anos, e ele sabe contar até 10, ou sabe contar até 30, tá? A criança saber contar até 10, até 30, não significa que ela sabe o significado daquele símbolo. Às vezes ela sabe contar da mesma maneira que ela canta uma música. Ela só sabe tá recitando, tá repetindo, né? Mas ela não sabe o que significa, por exemplo, o número 1. Qual que é o significado do símbolo número 1? Qual que é o significado do símbolo número 2? Né? Então, ela saber contar de maneira automática não significa que ela sabe o que ela está falando. Tá? Então, a flanelogravura, por exemplo, o flanelógrafo e as flanelogravuras é uma oportunidade do professor trabalhar esses conceitos com a criança de uma maneira bem prática. Então, significa... Cadê? Eu tinha uma borboleta, não tinha, não? Aqui, minha borboleta. Significa um elemento, né? Ou um item, ou um... Normalmente a gente chama de elemento, né? 2, eu fiz uma bola aqui, ó, significa 2 elementos. Tá? 3 significa minhas estrelinhas sobre 3 elementos, tá? E assim você vai indo... Normalmente esse conceito ele é trabalhado até o 10. Porque se a criança, até o 10, ela conseguiu fazer essa relação de que 1 significa 1 elemento, 2 significa 2 elementos ou 2 objetos, 3 significa 3 elementos ou 3 objetos, se ela conseguir fazer isso até 10, significa que ela já entendeu essa relação. Né? Então, ela já automaticamente o 11, o 12, o 13, como ela já entendeu a lógica do processo, né, ela vai conseguir fazer com os outros números também. Tá? Então, normalmente é trabalhado nessa perspectiva nas escolas até 9 ou 10, e depois disso, né, a criança já entende o processo, tá? Deixa eu ver o que mais que eu ia falar para vocês aqui dentro disso. Ah, tá. Primeiramente, o professor pode fazer isso expondo para a criança, e depois chamar as crianças, né, para fazer, né? Ó, vem cá, aqui tem o número 2, então quantos objetos a gente tem que colocar aqui? E deixar as flanelogravuras ali para a criança fazer, sempre a ideia é que a criança faça, né? Para não ficar aquela aula só expositiva, né? A criança sempre tem que pensar nisso. A criança ela é um ser ativo do processo de aprendizagem dela. Então, ela não tem que ficar só sentada te ouvindo. Ela vai aprender muito melhor, ainda mais que as crianças são muito agitadas, elas têm muita energia, se elas estiverem fazendo. Né? Então, esse conceito aqui, primeiramente, você demonstra para explicar, mas depois deixa ela fazer, para ela entender o conceito. Tá? Isso pode ser trabalhado no pré-2 ali, né, Sérgio? Pré-2. Pré-1, pré-2. Até o primeiro ano, né? Vai depender muito da turma que vai pegar, porque elas não são homogêneas, né? Então, cada turma ela é única, né? Então, vai depender muito da turma que você pegar para ver o conhecimento, né, dela que ela tem, e aí para ver qual o nível que vocês vão conseguir trabalhar as operações, tá bom? Quer falar um pouquinho? Bom. Então, porque dentro dessas atividades, né, ou outra opção de você trabalhar com o flanelógrafo, é a questão dos conjuntos, né? A própria ideia de conjuntos mesmo, que a gente estava falando no encontro passado, em relação ao movimento da matemática moderna, né? Então, né, o que eles pedem, às vezes, né? Que é essa ideia da separação, da classificação, da ordenação, né? Então, você dá um monte de figuras, de coisas para a criança e pede para ela separar, né? Então, ela vai separar e ela vai perceber algumas coisas que têm características em comum, certo? Essas características em comum é que vai determinar o conjunto, né? Então, a gente tem dá os números, dá as letras, né? Ou figuras, e aí você pede para ela separar. Então, é uma outra opção de você trabalhar com a criança, né? Assim, ó, por exemplo, vocês vão perceber que a criança, por exemplo, da educação infantil ali dos ensinos fundamentais, do ensino fundamental ali no início, primeiro aninho, segundo aninho, eles não sabem ainda diferenciar o que é um número de uma letra, tá? Então, para eles é tudo a mesma coisa, eles confundem o que é número, o que é letra, tudo vira um embaralhado só. Então, por exemplo, o flanelógrafo também é uma boa maneira de você brincar com isso. Tá vendo? Vocês podem colocar, misturar e falar, olha, agora eu quero que vocês separem os números. Aí você vai ver que no começo a criança ela vai ter um pouco de dificuldade para separar o que é número do que é letra. Mas aí você repetindo isso diversas vezes, ela vai começar a separar. Então, o que é número e o que é letra. Porque no começo elas fazem essa confusão. Então, também o flanelógrafo, essa ideia de conjunto, por que é uma ideia de conjunto? O símbolo, no caso,
né, que a gente chama de símbolo numérico, ele é do conjunto dos números, né? E aí aqui nós temos as letras, que é do conjunto das consoantes, ou do conjunto dos vogais, ou o conjunto do alfabeto mesmo, né? Então, assim, é legal para trabalhar essas diferenciações com a criança de uma forma bem prática também, tá? Pode continuar, Sérgio. Não, eu estava pensando aqui, né, que a gente estava falando de conjuntos e a ideia é de subconjuntos, né? Então, a gente tem o conjunto alfabeto maior, né? Aí você tem o subconjunto das vogais e o subconjunto das consoantes, né? Então, dá para trabalhar também essa ideia de conjuntos e subconjuntos, que, né, como se fosse uma questão mesmo de ordenação, tá bom? No caso, se a gente fosse pensar na estrutura dos conjuntos, o alfabeto seria o conjunto universo, que ele chama de conjunto universo, que daí é subdividido em 2 subconjuntos ali, que seriam os conjuntos das vogais e das consoantes, tá? Alguma coisa, gente? Alguma observação? Alguma dúvida? Vocês podem interromper a gente na hora que vocês quiserem, tá? Aqui eu só colocou a... Mais alguma coisa? Não? Não? Pode. Acho que não, acho que volta lá na anterior. Desculpa, Sérgio. Bem, uma das atividades que o material do Logos 2 indica, né, é, por exemplo, que cada criança tivesse o seu próprio flanelógrafo, né, a professora tem um flanelógrafo maior, e cada criança tenha o seu flanelógrafo, ou que todos interagem dentro do flanelógrafo maior mesmo, vai depender do tempo da professora, né? Então, ele fala que é para entregar o material, que são os flanelogravuras, né? Para que as crianças deixem livre para elas agruparem do jeito que elas quiserem. Elas pegam e colocam aleatoriamente as figuras que foram entregues para elas, né? Para elas colocarem nesse flanelógrafo, grudar lá. Né? Você dá um conjunto, dá um monte, né, variado, e ela vai fazendo esse trabalho. E depois, por meio de perguntas, você vai instigando as crianças, né? Que figura que você separou? Por que você escolheu essas figuras, né? Porque a criança ela já tem uma própria forma de organizar e de selecionar essas figuras. E é interessante, né, você ir perguntando para ela, para tentar entender como que ela raciocinou na hora da seleção daquelas figuras. Então, assim, nesse processo você vai acabando conhecendo a criança um pouco melhor, porque daí ela vai te explicando dentro da lógica interna dela, né, do porquê que ela fez aquela seleção para colocar aquelas determinadas figuras no flanelógrafo dela, tá? E aí você começa a fazer o sentido de comparação, né? O que existe de parecido entre as figuras que você escolheu, né? O que existe de diferente entre elas? O que você acha que você formou com essas figuras escolhidas, né? Então, assim, tem um monte de possibilidades e nessas perguntas você vai instigando a criança e aí você tem 2 fatores. O primeiro que você vai conhecendo essa criança um pouco melhor, né? É isso mesmo, Alicia. Saber essa habilidade. Então, por meio dessas perguntas, você vai conhecendo o conhecimento da criança, de certa maneira, ele passa a ser um diagnóstico, que você vai conhecendo um pouco como que aquela criança raciocina, né? Como é que ela pensa, né, dentro daquilo, e vai fazendo ela pensar essas relações também, né? Por que eu escolhi isso? Então, quando você pergunta, faz ela refletir sobre aquilo, tá bom? Acho que é isso. Você quer complementar alguma coisa? Tem o alfabeto. Só um momento. A Thalita teve que sair um pouquinho, só um momentinho. Então, é o que a Alice está colocando, né? A possibilidade de você trabalhar muita coisa com o flanelógrafo, né? E aí, assim, o fato de ser um material que o aluno pode também ter o seu, o professor pode ter o seu, tá? Então, há toda essa possibilidade de você trabalhar com o flanelógrafo, tá? A Thalita está colocando sobre as figuras, né? Então, as formas, por exemplo, formas geométricas, é uma outra opção muito bacana de você trabalhar, né? E aí tem o conjunto das formas geométricas, aí você coloca isso aqui para a criança, e a criança vai ordenando isso, né, de acordo com as características de cada forma geométrica, tá certo? Então, note que, além de você trabalhar essa questão de diferença, de igualdade, né,
há essa possibilidade de você juntar e criar outros mecanismos, outras coisas com o flanelógrafo, tá bom? Dentro dessa ideia também, né, de elementos de pertence, não pertence, né? Então, você, por exemplo, né, você tem aqui o conjunto do alfabeto, por exemplo. Aí você coloca, né, então a criança já conhece os elementos, né, do alfabeto, por exemplo. E aí você coloca um número, né, e aí você pode trabalhar a ideia, pertence ou não pertence? Gente, nós estamos falando isso, essa é uma linguagem que nós usamos? Usamos às vezes, né? Então, é um conhecimento importante que a criança precisa saber. Isso foi da década de 60, da década de 70? Sim, né? Mas é um conhecimento, um saber que é muito importante também. Tá? Então, tem lá o alfabeto, né? Aí você coloca o número. Pois não, Fernanda? Eu estou pensando aqui, juntando até as coisas, né, com outra palestra aí que a gente teve. O interessante seria até levar as crianças a fazer o flanelógrafo, né, junto, para já ir desenvolvendo coordenação motora e tudo mais. E depois ele cria o brinquedo, né, como se fosse, estou chamando de brinquedo mais educativo, né? E aí ele iria, de todos os passos, né, do começo da criação até jogar depois, usando raciocínio aí, lógico. E Exato. a gente está perdendo isso das crianças, né? Antigamente a gente tinha muita habilidade manual e a gente vê que as crianças hoje em dia têm habilidade muito assim, digital. Mas a manual, que é toda essa criação, às vezes fica sem jeito de fazer. Eu vejo isso nos meus meninos, né? Um é mais habilidoso que o outro, o mais velho é mais habilidoso, o mais novo, até para usar a tesoura, eu vejo que às vezes ele tem dificuldade. Então fica a ideia de construir esse flanelógrafo, é difícil falar, né? Fala aí, professor. Flanelógrafo, né, junto, e aí depois brincar, né, e fazer essa parte lógica. Eu achei muito bacana. Porque é uma atividade manual, né? Nós estamos perdendo, de fato, essa questão das atividades manuais, né? E se a gente pensar bem em termos até artísticos, né, é muito importante você trabalhar o manual, né? E a gente está perdendo isso. E a gente tem outras consequências, né? Eu fico pensando em termos de coordenação mesmo, tipo de coordenação motora grossa, coordenação motora fina, né? Como é que as crianças estão fazendo, por exemplo, essas atividades, ou ficando só no computador, né? Ou ficando só no celular, que coordenação motora ela vai ter para fazer as coisas, né? E a gente sabe que o mundo exige da gente isso também, né? Oi, Flávia, pode falar, desculpe. Só compartilhando aqui do mesmo pensamento que a Fernanda, quando era criança, meu irmão mais velho me ensinava a fazer caminhãozinho de tora. E eu ficava naquela expectativa, né? Estraga logo o chinelo, para poder pegar o chinelo estragado para fazer a rodinha do caminhão. E já não ensinei isso para o meu irmão caçula. A diferença de idade do meu irmão mais velho para mim é de 8 anos. E de mim para o meu irmão mais caçula é de 7 anos. E eu já não ensinei isso para ele. A gente brincava, mas brincava já não era tanto. E creio que é igual a Fernanda colocou, as habilidades agora já é diferente, né? Já é uma habilidade digital já nesse universo. Eu creio que colocar a criança para fazer um flanelógrafo seria uma coisa, um recurso interessante e bom para desenvolver coordenação motora e torna um recurso didático muito bem aproveitado para o professor. Tanto vai conseguir alcançar essa parte da alfabetização, quanto também, né, desenvolver essas habilidades. Muito bom. Bem pensado, Fernanda. Né, e você vê que até no simples ato de você manipular, né, as figuras nas flanelogravuras, né, vai trabalhando essa questão da coordenação motora, né? Porque
conforme o material que você usa para grudar, por exemplo, você vai precisar fazer mais força, menos força, você precisa colocar isso em linha reta, digamos assim, né, ou não, enfim. E são coisas que estão relacionadas à coordenação motora, né? Então, tem toda essa importância também. Tá? E, assim, é o recurso, né, de você trabalhar matemática, de você trabalhar a língua portuguesa, você pode trabalhar a questão de contação de histórias. Uma coisa muito bacana, você pegar, montar várias figuras, né? E aí, pedir para a criança contar uma história pegando essas figuras e colocando aqui. Né? A criança, então, vai contar uma história a partir da sequência de figuras que ela vai colocando aqui. Então, é muito bacana isso também, né? É um sistema de contação de histórias. Então, veja, a gente fica falando, vamos ensinar a redação para as crianças, para os jovens, né? Mas se você não trabalha a imaginação, a criatividade, né? Desde pequeno, como é que você vai exigir isso, talvez, de uma criança ou de um jovem, né? Faça uma dissertação, faça um texto sobre alguma coisa, né? Porque ele vai colocando aqui as figuras e ela tem que ter uma sequência lógica. É um texto, certo? É uma outra forma de texto. Então, tem que ter um início, tem que ter um meio, né? Um desenvolvimento e tem que ter um fim. Então, você colocar várias figuras, estou falando logo, e pedir que a criança coloque, isso é uma outra opção. Você deixar ela livre, ela conta, pega as figuras e vai contando a história de acordo com a sequência. Ou você coloca as sequências e pede para ela criar a história. Então, você coloca uma sequência de figuras e pede para ela construir uma história a partir dali. Então, tem muitas opções de você trabalhar com o flanelógrafo. Quem é professor aqui da educação básica, do ensino fundamental 1? Tem alguém aí? Não tem? Raquel, pode falar. Professor, eu não sou professora da educação básica, mas eu tenho 2 filhas em idade escolar. Infelizmente, eu perdi a primeira parte da oficina por estar em sala de aula, mas eu estou apaixonada. Já quero fazer para as minhas filhas. Isso é bom, isso é ótimo. Porque, assim, eu estou perguntando, a minha pergunta vai no sentido, né, de que você já conhece, a gente quer saber se a pessoa já conhece, se vocês já conheciam esse recurso, ou não reconheciam, não conheciam, ou se algum professor já trabalhou com vocês também. Vocês conheciam o recurso? Professor, acho que eu já vi, assim, em sala de ensino fundamental, mas eu não sabia como utilizar, né? Uhum. Porque sala de criança é lotado de coisa na parede, né? Sim, exatamente. Mas aí, como a gente não trabalha, né, com eles, aí ficou agora claro como é utilizado e o tanto de trabalho que o professor do ensino fundamental tem, né? Muito, né? Não reconhecemos o trabalho do professor da alfabetização. É muito importante. É muito importante. Porque você vê, tudo passa pela educação infantil, né? Passa, então, a questão do conhecimento matemático, o conhecimento da língua portuguesa, a questão da coordenação, né? A questão da contação de histórias, dessa criatividade. Então, o professor da educação infantil, ele é muito importante em todo o processo educacional. Né? E às vezes, nós não reconhecemos o trabalho deles, ou, às vezes, até chamamos eles de tia, né? E se é tia, você não precisa nem pagar, né? Faz de graça para você. Então, e agora eu pensando assim, quando vai pedir material escolar, né? Isso. Por exemplo, meus meninos estudam em escola particular, né? O início, começaram na escola particular, e vinha aquela lista quilométrica de coisa, né? Aí a gente fala assim, meu Deus, para que tudo isso? Duvido que use tudo isso. Aí, assim, a gente fica subjulgando uma coisa que, na verdade, usa tudo, né? Usa. Na verdade, faz falta até.
se for pensar todos esses recursos que E aí, esses recursos, né, Fernanda, eles precisam ser bastante colorido, né? A criança, ela enxerga alguma coisa. Eu acho que nós perdemos quando nós somos adultos, né? Deixamos de ser criança, passamos a ser adulto, perdemos a capacidade de ver cores. Né? Nós olhamos, mas não percebemos. Porque a criança, ela vê, por exemplo, as cores de uma forma fantástica. Né? Assim, o exemplo nosso aqui é a Laura. Uma coisa colorida chama muita atenção dela. Né? Então, e ela aprende mais rápido quando o negócio está muito mais colorido. Então, essa questão, por exemplo, de EVAs, né? Com bastante cores, com bastante figuras, com bastante... A Thalita, por exemplo, cortou isso aqui, ó, esse número 5, é um EVA cheio de frutinhas, né? Isso aqui cheio de morangos, e a criança adora isso aqui. Né? Então, a Laura mesmo, isso aqui ela tinha cortado para a Laura ficou encantada, né? Então, essa questão do número, né? Por exemplo, matemática associado com cores, né? Deixa de ser essa coisa tão cinza, né? Que a gente, às vezes, mais à frente... E aí, nós estamos falando aqui de um evento de ciências, e aí eu já vi, por exemplo, pesquisadores falando que ciência não tem cores, né? Ciência é cinza, né? Eu acho que não, a ciência pode ser colorida também, né? Então, e esse conhecimento para as crianças é muito importante que ele seja, tenha toda essa possibilidade. Então, veja, a ideia do flanelógrafo, né, dá para a gente trabalhar esses conhecimentos do passado, né, que no caso aqui, e a gente fica se perguntando, para que serve a história, né? A história serve para isso também, para você conhecer o passado, saber essas práticas do passado, né? Repensar essas práticas, pensar se elas foram boas ou não, né? Então, o que a gente está vendo aqui nessa oficina é um pouco isso, né? Conhecer um elemento, sim, nossa, nós temos Márcia, né? Nós temos boas memórias, né, da educação infantil. Eu gosto sempre de pensar nas memórias, pensar nessas coisas, nessas práticas, né, que nós já passamos pela educação infantil, até para ver, por exemplo, as minhas deficiências, ou as nossas deficiências, né? Eu sempre faço essa reflexão sobre o que eu aprendi e o que eu não aprendi na escola. Né? Então, eu vejo coisas, por exemplo, que talvez a minha professora poderia ter trabalhado, e que hoje é muito importante. Né? Então, essa questão de coordenação motora. Não sei vocês, mas a minha professora não trabalhava coordenação motora do corpo, né? O corpo como um todo. E aí eu tenho dificuldade, por exemplo, para dançar, porque eu não conheço o meu corpo, não sei os limites dele, né? E isso passa pela educação infantil. Legal, Vanusa. Aqui, acho que muitos não fizeram magistério aqui, né? Então, ou não fizeram pedagogia, né? Então, a gente tem gente aqui da área de química, a gente tem a área de biologia, né? Da física, então, ou da história. Né? Então, as pessoas que não fizeram o curso de pedagogia, né, não têm essa visão. E aí é uma outra situação, porque nós olhamos de novo, né, os cursos de pedagogia, quem fez pedagogia aqui, né, talvez passou por esse preconceito, né? Fica fazendo figurinhas, fica fazendo essas coisas e não estuda. Eu estou falando isso porque eu fiz matemática e eu via isso, esse era o discurso que o pessoal da matemática tinha em relação ao pessoal da pedagogia. Né? E a gente não percebe o quão importante é o trabalho do pedagogo numa escola. A gente não percebe, né, quanto que o aluno de pedagogia tem que estudar, tem que pensar para levar o aprendizado, né, o proporcionar o aprendizado para o aluno da educação infantil. E quão importante é o trabalho dele.
Então, veja, né, de novo, só retomando, né, essa situação, pensar o passado, olhar essas práticas do passado, vai nos ajudar, talvez, a pensar em coisas para o futuro ou pensar nossas práticas atuais. Então, por isso a importância desse conhecimento histórico, né? Às vezes, e aí nós olhamos, às vezes, o passado e pensamos, o que está no passado deve ficar no passado. Algumas coisas sim, né? Mas outras nós podemos olhar e pensar nelas e talvez utilizá-las. Então, é isso que a gente está propondo aqui nessa oficina também. Né? Então, pensar no uso do recurso desses materiais, do flanelógrafo, do quadro valor de lugar, e tentar usar eles hoje. Tá? Ou, sei lá, talvez até dar uma outra cara, uma outra perspectiva, né? Como eu estava falando para vocês antes aqui, né, no início, da gente pensar no quadro valor de lugar dentro, por exemplo, de um aplicativo. Vai fugir um pouco do que a Fernanda está falando, né, dessa coisa do manual, de fazer, mas é uma outra possibilidade também. Né? Então, a gente pode pensar, olhar para esse passado para pensar em coisas para o futuro, tá bom? E esse conhecimento matemático de conjuntos, embora tenha suas críticas, é um conhecimento muito importante. Tá? Então, a ideia de trabalhar aí é dos elementos, né? Então, quando a gente está falando, né, o Gabriel estava falando no encontro passado, né, sobre a própria linguagem, né, no caso, os elementos, pertence, não é elemento, né, não pertence ao conjunto. Então, olha, você pode colocar aqui as letras do alfabeto, e aí, como eu falei para vocês, coloca, por exemplo, o número, e aí a criança vai perceber que isso não é um elemento do conjunto. Né? Então, porque é uma coisa estranha. Né? Ou, aí tem conhecimento que é da área de biologia, né? É um corpo estranho, né? Dentro desse conjunto aqui, né? Então, note que esses conhecimentos, eles são utilizados em outras áreas também. Tá? Então, olha, aí tem essa segunda atividade, que é uma atividade sugerida, então, pelo Logos 2. Tá? Tem no material do Logos 2, é uma coisa, foi da década de 60, 70, 80, mas é importante. Então, o professor colocará no flanelógrafo as figuras, né? Formando conjuntos. Aí você vai pedir para os alunos analisar. Né? Pedir que elas descrevam as figuras do conjunto. O que são esses elementos? Tem as mesmas cores? Tem cores diferentes? Tá? E aí você coloca algumas figuras diferentes e pergunta se elas são também do mesmo elemento, ou elementos do conjunto. Então ela vai perceber que não é elemento do conjunto. Se não é elemento do conjunto, ela não pertence. Não pertence ao conjunto. Tá certo? Se é elemento do conjunto, então ela pertence. Tá bom? Então, mostrar algumas... Oi, Vanderlei. Vanderlei, que ótimo. Fico feliz que você esteja gostando mesmo. Então, olha, o professor, né, da educação infantil confecciona muita coisa, né? Eu fico imaginando aqui, né, a quantidade de coisa que um professor de educação infantil ele faz ao longo do ano, né? Quantidade de recursos que ele utiliza para poder trabalhar com as crianças. Né? Então é bom a gente pensar nisso também, né? Então, olha, mostrar algumas figuras iguais que estão no flanelógrafo, né, perguntando se elas também são elementos do conjunto. Então, elas são elementos do conjunto? Então, no caso aqui, a gente coloca várias letras, né, e aí você pergunta, são elementos do conjunto? Ou coloca vários números, né? E aí, é importante. Conjunto dos números naturais.
Porque depois, quando chega mais gente, o professor de matemática vai falar assim, olha, tem toda essa ordenação, né? O conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais, conjunto dos números reais. Né? Aí tem um conjunto maior, né? Como se fosse um conjunto universo, que é o conjunto dos números reais. Que lá dentro tem o conjunto dos naturais, tem os inteiros, tem os racionais, tem os irracionais. Né? Aí você tem um conjunto ao lado, que, né, que é o conjunto dos números complexos. Tá? Então, veja, essa noção de conjuntos, que ela começa desde pequenininho, que é essa separação, esse agrupamento de elementos que tenham características em comum. Tá? Então, é aquilo que a Thalita estava falando, né? Você vai no supermercado, o supermercado organiza as prateleiras em conjuntos, porque você não vê o arroz junto com o sabão em pó. Né? Então, você tem conjunto dos produtos de limpeza, a determinada prateleira, o conjunto das farinhas, tudo junto, ou o conjunto dos macarrões, todo junto, né? O conjunto das frutas, o conjunto dos legumes, embora frutas e legumes estão próximos, né? Então, são ordenados ou classificados, né, pelas características em comum. Então, veja, essa noção... Ô, Luciné, tudo bem, sem problema, seja bem-vinda. Então, essa noção de conjuntos, ela perpassa, né, pelo nosso dia a dia. Tá? A nossa biblioteca, nós organizamos também em forma de conjuntos. Tá certo? O conjunto dos livros, o conjunto matemática, física, né? Então, veja, isso é um ordenamento, isso é importante, essa classificação, né? Com certeza, em taxonomia é isso. Né? A classificação dos seres vivos né, passa pela ordenação, a ordenação de conjuntos. Tá? Porque isso faz sentido, né? A gente pensar que quando o pessoal do grupo Bourbaki, eles trouxeram essa ideia de ordenação, né, para a matemática, tinha todo um contexto, como eu falei para vocês, da época. Né? Em outras ciências, né, a psicologia, o mesmo a química, a física, a biologia, estavam se usando, né, ou a antropologia, por exemplo, estava se usando essa ideia do estruturalismo, tá? Que é ordenar isso por estruturas. Né? Então, esse conhecimento, ou para química, para biologia, aí na taxonomia, né, se você pensar para química, os elementos, né, na química, a tabela periódica é organizada. Então, você tem o conjunto dos metais, o conjunto dos não metais, o conjunto dos gases nobres, né, os semimetais, todos conjuntos, grupos, né? Os elementos, por exemplo, na tabela periódica, organizados pelas mesmas características. Tá certo? Então, esse conhecimento, ele não é só para a matemática, ele é para a química, para a física. E vamos pensar aqui mesmo, né, na gramática, na língua portuguesa. Então, a gente tem o conjunto, digamos, dos verbos, né, o conjunto das preposições, dos adjetivos, e assim por diante. Tá? Então, veja, é muito amplo. Então, por isso que é importante trabalhar, às vezes, essa noção desde pequeno, né, com as crianças. Tá? Alguma observação, gente? Estou só falando, e se vocês deixarem eu falar, eu vou falar o tempo todo e não vou dar espaço para vocês. Querem comentar alguma coisa? Tudo bem? Podemos ir para frente, então?
Beleza. Então, a gente tem, né, dentro dessa ideia de conjuntos, uma outra opção é trabalhar a ideia do conjunto universo, tá? Que é a base para a formação de outros conjuntos e os subconjuntos. Tá? Então, o conjunto universo, né, como eu falei para vocês, é esse maior, que dentro dele, né, você tem, então, os subconjuntos. Então, por exemplo, você tem o conjunto do alfabeto, ele é um conjunto universo, porque dentro dele nós temos o conjunto das vogais, né, por exemplo, e o conjunto das consoantes. Tá certo? Então, deixa eu pensar aqui. Eu não sei onde está o A, né? Então, o conjunto A, B, C e D, né? Você pode trabalhar a ideia do conjunto aí, o conjunto universo, tá? E aí os subconjuntos, tá? Então, isso é uma noção matemática muito importante, que é a noção de todo e de parte, né? Então, a gente tem o conjunto universo é o todo, e o conjunto das vogais e o conjunto das consoantes são as partes. Tá? Gente, eu trabalho, por exemplo, porcentagem às vezes com os alunos, e aí eles têm dificuldade de entender o que é o todo e o que é a parte. Né? Porque você precisa... Uma das formas de você entender a porcentagem, os cálculos de porcentagem, é pensar na parte no todo. Tá? Então, por exemplo, digamos 5% de alguma coisa. Essa alguma coisa é o todo. 5% é a parte. Tá? Então, fazer essa relação entre a parte e o todo é o cálculo de porcentagem. O todo é esse conjunto universo. Tá? A parte são os subconjuntos. Tá? Então, 5% do salário mínimo, por exemplo. O que é? É quanto? Ou 10, vamos pegar aqui, né? Mais fácil, 10% do salário mínimo. O salário mínimo é o todo, né? É o valor maior. E aí eu quero calcular a parte. Esse valor maior é o conjunto. É o conjunto maior, o conjunto universo. Né? E o subconjunto é essa partezinha. Então, essa relação entre parte e todo, dá para a gente trabalhar aqui dentro do conjunto universo. Tá certo? Então, olha, é uma base, né? Então, essa trabalhar aí, essa é uma atividade, uma terceira atividade que dá para trabalhar com o flanelógrafo, sugerida pelo material do Logos 2, né? Então, o professor colocará no flanelógrafo as figuras formando conjuntos. E aí, análise, né? Pedir que elas observem o conjunto universo e formem com os elementos desse conjunto outros conjuntos, a partir de um atributo qualquer. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar um monte de letras, números, né? E aí pedir que a criança, por exemplo, escolha uma característica e forme conjuntos menores. Tá certo? Então, ela pode olhar e falar, eu vou pegar todos os subconjuntos, né, de números e de letras na cor vermelha. Tá certo? Então, essa é uma outra opção. Tá? Ou, né, colocar letras e números e ela também se separar isso. Ou pode ser figuras. Tá? Meios de transportes, árvores. De novo, dá para trabalhar essa ideia da parte do todo, né? E fazer essa separação de conjuntos e subconjuntos. Bom? Então, dá para trabalhar... E aí tem uma coisa importante, né, que é falado aí, né? Pedir que formem figuras geométricas, né? Só um momento. A Thalita voltou. Desculpa, gente. Probleminha dentro de casa. Então, aí eu estou falando, né, sobre a terceira atividade ali, que é essa ideia do conjunto universo, né, do conjuntos, né. Aí a Raquel está colocando, né, que dá para trabalhar, por exemplo, com figuras geométricas. Também.
né? Também. Então, aí pedir para que a criança separe as figuras e forme subconjuntos, tá? Sei lá, por exemplo, triângulos, quadrados, círculos, né? Ou paralelogramas, paralelepípedos. E aí que a criança separe isso, trapézio, agrupem isso, né? Então, você vai ter uma noção. Tudo bem, Fernanda. A Thalita também teve que sair um pouquinho para ver isso, mas já voltou. A gente tem aí, né, pedir que eles formem um conjunto com elementos que não estão presentes no converso, né? Que aí é uma ideia de conjunto vazio. Dentro, por exemplo, quando a gente for trabalhar com o quadro valor de lugar, essa é uma noção muito importante. Que explicar para a criança o que é o zero, né? O que é o zero? Porque o zero, ele pode ter, dependendo do lugar, ele pode ter mensagem, pode ter um conjunto vazio, né? Não tem nada. O zero é um elemento que é um conjunto que tem elementos, tá certo? Pode passar, amor. Pode passar? Gente, alguma observação? A leitura de numerais eu já expliquei, né? Eu estava falando, né? A possibilidade de você colocar os numerais, né? Números. E as quantidades, né? E as quantidades. Então, a criança vai associar o símbolo, né? À quantidade de elementos. E lá eles ainda existiam, né? Pergunta o que é o 3, né? Propriedade comum a todos os conjuntos que possuíssem o número de elementos. Esse é o conceito, né? Do número 3, né? Acrescente um elemento a cada conjunto e pergunte quantas figuras há em cada conjunto, né? Aí, por exemplo, eu tenho 2, mas se eu coloco mais 2, né? Mais 2 elementos nesse conjunto, então eu já não tenho mais o 2, eu passo a ter o 4, né? E nisso a criança vai fazendo essa associação e ele já vai entendendo, né, essa questão da associação da parte do todo. Vai estabelecendo essas relações. Isso. Aqui é um exemplo, né? Sistema decimal. E aí aqui é uma atividade que tinha no módulo, né? E ele fala, ó, esses são 2 carrinhos de Luiz. Esses foram um conjunto com 10 elementos. Em um conjunto formado por uma dezena de elementos, né? Que daí ele já começa a entrar na ideia do sistema decimal de numeração, que daí já é o quadro valor de lugar. Pega lá. Então, aqui nós temos... Você vai segurar o quadro para mim? Cadê meus palitinhos? Feito isso com o planelógico, a criança já vai ter essa ideia do numeral e da quantidade. Ele já vai entender que, por exemplo, o número 9 significa 9 elementos. Então, vamos pegar aqui. O que você começa a explicar para a criança? O conceito primeiro de dezena. Então, a gente tem 1, 2, 3... 4. Veja que a dezena ela é um conjunto, né? Um conjunto das unidades. E esse é um conjunto que tem 10 unidades. 6. Estou contando, gente, só um pouquinho aqui. Está grudado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. O meu não vai ficar tão bonitinho igual a das meninas, não, tá, gente? O meu vai estar meio colorido aqui. Então, vejamos. Então, a gente vai explicar para a criança o quê? Aqui, ó. Nós temos aqui 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Algumas escolas, né, alguns autores, eles ensinam até, na hora que for completar o 10, vou pegar um de outra cor. Na hora que for completar 10, então aqui eu tenho 9. Então, na hora que for completar 10, eu não vou colocar 10 aqui, né? Eu vou pegar como se fosse tudo isso aqui. Eu tenho 9, e na hora do 9 eu jogo esse aqui para cá. Ele se transforma em um só, que é o
10. Então, aqui eu tenho uma dezena que equivale a 10, né, bichinhos desse aqui, 10 unidades. 10 unidades dessa daqui, que no caso aqui é os meus cabinhos de colherzinha, né, os meus canudinhos ou palitinhos, para quem usou. Então, alguns autores ensinam a fazer o quê? Pegar um elástico, né, e amarrar essas 10 aqui e colocar aqui na casa da dezena. É uma outra possibilidade. Para a criança entender que essa dezena aqui, ó, são 10 unidadezinhas aqui. E esse conhecimento, né? E o mesmo vai fazendo para outras coisas, né? Você fica com 9 dezenas. Quando você chegar na 10ª, você já não vai ter mais, você pula para casa da centena, né? Daí você passa a ter uma centena, que é o conjunto das dezenas, 10 dezenas. Isso. Desculpa, que eu te interrompi. Porque quando nós fomos trabalhar a ideia de adição, né? Porque é isso, completou uma dezena, aí você sobe um, quer dizer, vai para uma dezena. A ideia de subir, quando você está, né, ensinando, fazendo o arme efetue lá, né? O arme efetue, né? Então, a hora que você somou, completou uma dezena, vai uma dezena, vai um, e aí fica as unidades, tá? Então, é essa a ideia. Quando a gente for trabalhar aqui daqui a pouco, vocês vão perceber isso. Certo? Então, ó. E aqui tem a noção de zero, né? Porque aqui tem uma dezena, é o número 1, mas tem quantas unidades aqui? Nenhuma, 0 unidades, tá certo? Então, uma dezena, 0 unidades. Se fosse o número 11, seria uma dezena e uma unidade. Isso mesmo. Podemos continuar? Podemos continuar, gente? Vocês entenderam? Com certeza. Sim, tá tranquilo. Muito legal ver vocês dois trabalhando assim. Então, aqui nós temos o quadro de pregas, né, que a gente já trabalhou, né, aqui está o que depois a gente transformou ele no quadro valor de lugar, então aqui só é uma representação mesmo, tá? Aí eu esqueço que não muda para cá. Tá? Então, uma das primeiras atividades é o sistema numeral de decimal. Então, é mais ou menos isso que eu acabei de explicar para vocês, né? São 10 palitos ou algum outro material, né? Que nem acho que a Flávia usou palito de dente, né? As meninas da aula fizeram os palitinhos de papel mesmo, né? Então, a atividade seria o quê? Pedir que a criança coloque 9 palitos no quadro valor de lugar, na parte correspondente de unidades, que foi isso que eu acabei de falar. E pedir para que agora ela coloque mais um palito. Né? Então, levar a criança à observação de que o conjunto de 10 unidades, ela tem um lugar especial, que é o lugar de dezena. Então, quando ela fechou 10 aqui, ela sai daqui e vai para essa casa aqui, que é de uma dezena. Tá? Por isso que é legal você trabalhar com palitos coloridos, né? Que nem o que a Raquel e que a Diana e a Fernanda fez, foi bem legal. A Flávia também, né? A Flávia, mas a Flávia pintou. A Diana e a Fernanda, elas fizeram a correspondência até da cor, né? Vermelho para as unidades. Então, a criança já associa aqui. Então, ela mudou das unidades são vermelhas, então passou para ser azul da dezena. Isso. Né? Ela vai auxiliar ela nessa correspondência, né? E aí, esse é o exemplo que eu estava dando para vocês, que é o de amarrar, né, esses palitos e colocar no lugar da dezena, para a criança entender que essas 10 unidades aqui se transformou em uma dezena, por isso que você tem que amarrar. Né? E mais à frente você pode fazer a substituição por cores mesmo. Tá? E aí vocês verem, né, que o nosso sistema, o sistema decimal é um sistema posicional, porque o número ele tem valor na posição que ele ocupa. Então, se um número, por exemplo, você tem aqui... Isso é considerado de primeira ordem, né? Se você tem um elemento nas unidades, então esse 1 vale uma unidade. Mas esse mesmo 1, se ele tiver na posição das dezenas, ele vale 10 unidades. Então, por isso que o nosso sistema de numeração decimal, ele é um sistema posicional, porque vai depender da posição que ele se encontra, tá certo? Esse é muito importante. Esse conhecimento, você trabalhar ele na educação básica, né? E normalmente você trabalha sempre da esquerda
para a direita, tá? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e a casa do milhar fica sendo quarta ordem. E assim sucessivamente, infinitamente, uma vez que os números são infinitos, né? Isso. Então, sempre vocês vão trabalhando nessa ideia da esquerda para a direita aqui, tá? Inclusive, quando vocês montam as continhas de arma e efetue, você faz essa na hora de montar ali a expressão do arma e efetue ali, você sempre também monta ele, né? Da esquerda para a direita, na hora de colocar número debaixo de número ali, para você conseguir fazer a expressão. Porque você coloca número debaixo de número, porque você tem que colocar unidades debaixo de unidades, dezena debaixo de dezenas e centenas debaixo de centenas. Tá? A respeitar a posição, a ordem. Bom? Gente, tranquila até aqui, né? A gente sempre vai pedindo esse feedback, é isso mesmo. A gente já falou que aqui ficou 0. Tá tranquilo, professora. Isso é muito importante, né? Porque se não tiver essa base, vai levando a dificuldade pro resto da vida, né? Esse porque começo daí, é tudo, né? Aí a criança, se ela não conseguir entender isso, aí ela acaba carregando essas dificuldades mesmo, Fernanda. E aí ela vai começar a estigmatizar e falar que não gosta de matemática, que nem a gente escuta aí, ó. 90%. Pois é, conheço essa história. Você conhece, né, Fernanda? Muito bem. Só um momento aqui que deu um probleminha aqui. E se você trabalha com o quadro valor de lugar, esses conceitos, se você for trabalhar de forma abstrata, ela não vai ter sentido para a criança. Né? Você vai falar isso para ela, e assim, se ela está manuseando esse material concreto, vai ficar muito mais tranquila ela entender. Dinâmico também, né? Criativo, assim, ele não sente o peso da matemática, né? Ele vai brincando, né? E exatamente. Bom. Porque ele vai colocando aqui, né? Depois a gente for trabalhar aqui as operações, vocês vão ver como vai facilitar, né? Fazer adição, subtração, multiplicação ou mesmo divisão, né? Vamos acelerar um pouquinho, que já é 3h20. Já? Já. Daqui a pouco a gente nem começou mais e menos ainda. Então, a gente estava falando, né, do quadro valor de lugar. Dá para trabalhar, então, essa ideia do sistema posicional, porque o nosso sistema de numeração, ele é um sistema posicional, né? Então, no caso aí, o 0... Ele tem uma função dupla, né? Deixa eu ver se eu consigo... Coloca lá. Opa, a Márcia está com um pacote aí. Ó, vou escrever aqui o número... Peraí, gente, só um momento. Peraí, Thalita. Não, ele não vai funcionar. Pode pegar para você isso aí, filha. Isso aí? Pode pegar para você, tudo. O papel? Uhum. Todinho? Todinho. Tchau. Certeza ela pegou mais colorido. Não, pegou um que era para mim ter feito umas flanilogravuras e não deu tempo. Também. Tchau. Ficar com ele. Posso, consigo escrever agora? Aqui sim, peraí. Peraí, Thalita. Peraí. Agora sim. Ali já está o numeral 10, né? Daria para explicar por ali também, né? Então, o que ele vai falar ali, gente? Vocês estão vendo aí o número 10, né? Então, o 0, ele passa a ter dupla função. Quando você olha ele aqui no quadro valor de lugar, significa o quê? Como o Sérgio falou, ó, nós não temos nenhuma unidade aqui, por isso que ele é um 0 unidades. Mas ele está guardando o lugar aqui dessas unidades, né? Na hora que você, por exemplo, vai fazer uma soma, ó, de 10 mais 15, tá vendo? Se eu não tivesse nada aqui, ó, como é que eu ia fazer essa operação? Então, eu preciso desse 0 aqui para guardar esse lugar e para representar que eu não tenho nenhuma unidade. No caso da soma aqui, né? Beleza, mas se fosse da subtração? Se fosse da subtração, aí eu já teria que emprestar, né? Então, eu preciso desse 0 aqui para guardar o lugar. Então, por isso que ele tem dupla função. A de guardar o lugar e a de informar que não tem nenhuma unidade aqui, ou não tem nenhuma dezena, ou não tem nenhuma centena, dependendo da posição que esse 0 ocupa, né? Então, dentro do que a gente estava falando, né, que a Thalita estava falando sobre as ordens, né, veja, primeira ordem, unidade, né, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centenas e quarta ordem, milhar. Então, a posição, né, você vai ver o quê? Que cada ordem dessa só pode ter 9 elementos. Porque toda vez, imagina alguma coisinha aqui, né, que ele juntou 10, ele automaticamente pula para o outro, né? Se transforma num outro elemento do conjunto, no caso aqui do conjunto das dezenas. Então, cada uma desses campos aqui, cada uma dessas ordens, elas só podem ter no máximo 9 unidades.
né? Ou 9 dezenas, ou 9 centenas, porque toda vez que você vai completar a décima, você pula de casa, né? Que é o que acontece com a coisa do empresta, né? Então, volta lá, Sérgio. Veja bem, gente, digamos que aqui nós tivéssemos um 8. O que acontece aqui? 8 com 5 vai dar 13. Eu vou colocar 13 aqui? Não, o que eu faço? Eu coloco 3 e subo 1. Engraçado que eu subo 1, mas esse 1, o que ele significa? Ele significa uma dezena, porque na verdade eu não subi 1, eu subi 10. Não é que eu tinha 13. Então eu não subi 1 aqui, eu subi 10. Só que por que a gente fala que subiu 1? Porque subiu uma dezena. Ele vai para casa das dezenas. Ele vai para casa das dezenas, por isso que eu subi 1, mas na verdade eu não subi 1, eu subi 10, porque eu tinha 13. Se eu tivesse subido 1 só, eu teria 4, não teria... É porque a gente não completa, né? Porque o certo seria assim, você fala, estou subindo uma dezena. Isso. Você está entendendo? Ou se tivesse ali dezenas e centenas, você fala, subi uma centena. Porque imagina, para o aluno que complexo, eu tenho 13 e subi 1, então eu tinha 4, não tinha 13. Vocês não concordam? Verdade. Uhum. Daí a cabecinha da criança fica ali perdidinha, né? O que está acontecendo, amor? Que está toda hora. Parou de compartilhar. Eu não sei o que aconteceu aqui, ele some. Peraí. Apareceu de novo. Será que é por causa da lousa? Não, acho que é. Vocês entenderam, então, essa particularidade ali, gente? Então, assim, por isso que é importante a criança entender que quando ela está subindo uma dezena. Por isso que o 13 dela, você deixa o 3 e sobe 1. Né? Você sobe uma dezena. Sobe uma dezena e fica 3 unidades. E fica 3 unidades. Na casa das unidades. Então, assim, isso a criança vai aprender da forma correta, que vai ajudar ela nesse percurso de entendimento e mais à frente também, quando ela for fazer as operações mais complexas, né? Repetir as atividades, né? Esse era um conceito da época, que é uma ideia do empirismo, né? Que é... Empirismo. Repetir as atividades até que os alunos tenham fixado a ideia de dezena e compreendam o significado do numeral 10. Então, a ideia daquela época, né, era repetir, fazer várias e várias vezes até que a criança aprenda, tá? Então, agora, né, nós vamos entrar aí na ideia do QVL, do quadro valor de lugar. Então, quem fez o quadro valor de lugar pode tentar fazer essa atividade, né? Que, no caso, você pode pegar 11 materiais e pedir para a criança, então, colocar esses 11 palitos, ou, no caso aqui, os nossos palitos, né? No campo das unidades e das dezenas. Então, você vai levar a observação de que o número de conjuntos tem uma dezena de palitos, que ainda sobrou um palito. Então, o que vai acontecer? Ela vai colocando aqui, né? Colocou 1, 2, 3. Aqui eu já tinha 9 para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que a gente está com o tempinho meio apertado, falta bastante coisa ainda, né? Então, você tem aqui, ó, 9, né? E ela tem 11 palitos na mão dela, certo? Então, sobrou 2 palitos, porque aqui tem 9. Então, ela sabe que quando ela colocar aqui, ó, os 11 palitos, certo? Então, ela sabe que nessa casinha ela só pode ficar 9. Então, o 10, ela vai trazer... Vai juntar isso com um elástico e vai trazer para cá. Então, ela passa a ter uma dezena e uma unidade. Lembrando que a dezena vale 10 unidades. Então, aqui ela tem 11. Tem o número 11. E nisso você pode ir representando junto com a criança, até no próprio quadro, na lousa mesmo, né? Ela entendendo junto com a representatividade, o símbolo mesmo no quadro, tá? A ideia era usar a lousa, mas eu tô até com medo de usar a lousa aqui, gente, porque toda vez que eu pego nela, o negócio aqui desanda. E aí você tem, né, uma outra opção, então, você trabalha isso, 11 elementos, aí você vai fazendo isso, vai colocando, né? Daí ele vai falar, vai fazendo isso com 12, com 13, até o 19, né, porque ele vê quando vai fazer o 20, ele vai fazer com outra dezena para cá. Então, aqui ele vai ter o número 20, né, que são 2 dezenas. E aí você vai fazendo isso, né, com as dezenas, com as centenas, né, aí a criança vai entender, né, que toda vez que chegou aqui no 9, pula, vai para a casa das dezenas. Aí se transformou, quando tiver 10 unidades aqui, essa unidade se transformou numa dezena. Aí você vai fazendo 9 dezenas. Quando chegar a 99, né,
Então, vai transformar esse 9 aqui numa centena, numa outra dezena, e você vai ter 10 dezenas. 10 dezenas, uma centena. Isso. Então, ali, daí, uma das atividades é represente o número 579. Quem tiver o quadro de valor de lugar e quiser tentar. Então, ó, o 579, o que que é? O 5, ele está na posição 3, que é de centena, tá vendo? Então, aqui significa que eu vou ter 5 centenas. Né? Que é... Eu acho que é melhor fazer de trás para frente. Vamos fazer do jeito correto, gente, de primeira ordem, tá? Então, primeiro você faz as unidades. Quantas unidades eu tenho ali? O 579, quantas unidades você tem? Vai ter que pôr 9 no primeiro, 7 no dezena e 5 na centena, é isso? Isso, exatamente isso. Ó. Então, você faz isso. Ó, eu tô tendo aula particular hoje. Na verdade, você vai pedir para a criança fazer isso, se você está na sala de aula, né? Então, Você vai pedir para a criança, coloque, represente os números no quadro valor de lugar. Então, ela vai colocar 9 unidades, 7 dezenas e 5 centenas. 6 e 7, né? Então, aqui você vai ter as 5 centenas. Acho que eu fiz os meus buraquinhos aqui. 7 dezenas? 7 dezenas aqui tem. 7 dezenas e 5 centenas. Tá vendo? Aqui está a representação, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, a criança já vai entendendo isso. Meu trem já está desmontando aqui, já está disso. Problemas técnicos, gente, que meu durex está desgrudando. Acho que era a veieira de estar na caixa. Deixa eu perguntar uma coisa que eu não assisti tudinho, certinho da outra vez, que eu estava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Esses bolsinhos, como que funciona? Ou vai chegar ainda a parte do bolsinho? Vai chegar. Vai chegar. Nas operações. Tá. Adição e subtração, para cada bolsinha aqui embaixo vai depender da quantidade de andares que você vai ter na sua equação, né? Aqui eu acho que o Sérgio trouxe, acho que foi 2, né, Sérgio? Acho que só de 2, né? Porque daí você usa uma para a primeira fileira, a segunda fileira e o resultado embaixo. Para você fazer aquela ideia de expressão do arma efetui mesmo, tá? E o mesmo, por exemplo, ele dá um outro exemplo, que é o 853. Todos entenderam essa ideia aqui? Do porquê que ficou 9 na unidade, 7 na dezena e 5 na centena? Sim. Tranquilo, né? Então, vamos para o próximo, amor, porque ainda tem... Ah, toda vez que você abre ali, ele sai, você viu? Não apareceu. Agora, né, a gente vai trabalhar, então, a ideia das operações mesmo, adição, subtração, multiplicação e divisão, no quadro valor de lugar, tá? Então, quando a gente fala de adição, qual é a ideia que nós temos de adição, né? Porque a gente pensa que adição é só uma coisa, mas tem várias ideias. Então, você tem uma ideia de agrupar, você tem uma ideia de reunir, Soma de das juntar, partes, né? Somar partes, né? Porque a ideia é sempre essa, de novo, a relação entre parte e todo que eu estava falando para vocês, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar isso no quadro valor de lugar, tá? Então, na primeira linha, viu, Fernanda? Essa é a ideia, ó. Aqui em cima, na primeira linha do bolsão, você vai colocar o primeiro número da soma, tá? Então, aqui nós temos ali 13 mais 5 igual a 18. Tá? Eu vou fazer a de baixo ali, porque ali já está o resultado, vou fazer aquela ali, 45 mais 3. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 5 unidades. Vai colocar 5 unidades. 5 unidades do 45 ali, certo? Eu tenho 5 unidades, certo? E 4... Aí, 3 unidades depois. Eu estou montando 45. O 45, 5 unidades e 4 dezenas. Isso. E aí tá mais 3 unidades ali. Então, onde que eu vou colocar minhas 3 unidades? Embaixo, queria azul. Não vai ter azul, gente. Então, eu vou colocar verde aqui. Ah, tem sim. É azul, sim. Tá vendo aqui, ó? Então, o que a criança tem a oportunidade de fazer? Ela vai entender que ela tem que somar unidade com unidade, dezena com dezena. Então, ela sabe, por exemplo, aqui que o resultado dela vai ser o quê? Eu tenho 5 unidades aqui, ela vai contar. 5 unidades com 3, então, quantos palitinhos que ela vai colocar aqui? Ela pode pegar esses palitinhos, contar
né? Ou baixar para cá, ou transferir para cá se dá mais de 9, né? Então, nesse caso aqui vai dar 8, né? Então, qual que vai ser a resposta dela? Que seria colocado no terceiro bolsão aqui, que é da resposta, ó. Tá vendo? E aí, quantas dezenas que ela tem aqui na casa de baixo? Ela não tem nenhuma, então ela só vai baixar ele para cá. Então, ela vai ter 48 aqui na resposta dela. Tá vendo? Que vai ser muito mais fácil. Eu vou tentar usar a lousa de novo, gente. Porque quando você vai fazer o Arne Efetue... Só um pouquinho, Laura. Desculpa, gente. 45 mais 3, tá vendo? Ó? Aí ela vai entender o porquê que ela abaixa o 4, tá vendo? 5 mais 3, 8, certo? Ela fez a operação. Por que que eu baixo esse 4 aqui, ó? Porque ele tá na casa da dezena, e aqui a minha dezena, ela vale 0, né? Então, ela vai entender o porquê que ela abaixa esse 4. Isso. Eu vou continuar aqui. A Thalita vai atender a Laura. Então, veja, né? Então, dá para você trabalhar essa ideia de adição, que é uma ideia de reunião, né? Nós vamos unir, reunir, juntar, né? Nós vamos juntar os elementos daqui em cima, que no caso era 45, ou 5 unidades, com as 3 unidades que estavam embaixo aqui, ó, no segundo bolsão. E o resultado vai para o terceiro, tá certo? E aí, da mesma forma, é o segundo aí, o segundo exemplo, né? Como é que a gente vai fazer, então? A gente tem 36. Qual é a representação disso? Nós temos 6 unidades, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? 6 unidades e quantas dezenas aí? No 36. 3, professor. 3 dezenas, né? E nós vamos somar com 3 unidades. Então, vou lá no segundo bolsão e coloco 3 unidades. Deixa eu colocar aqui, não vai ter da mesma cor. Não vai ter azul. Vou colocar verde aqui, tá bom? 3 unidades. E aí a ideia de somar. O que é somar? Juntar, reunir, agrupar. Nós vamos agrupar ou vamos reunir, né, essa unidade com a unidade, olha. Unidade com unidade. Então, eu vou passar tudo isso aqui para baixo. E caiu, né? Deixa eu pegar aqui. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beirou, né? Porque se fosse 10 unidades, o que ia acontecer? Você ia subir 1. Ia subir uma dezena. Ele ia transformar em uma dezena. E ele ia para a próxima, ia subir 1. Tá? Mas aí, como não tem isso, fica 9 e eu abaixo. Então, os 3. Pode falar, Flávia. Professora, sabe que é interessante? Que quando era criança, a gente simplesmente aceitava, né? A professora falava, olha, vai ter que passar esse 1 aqui, vai para lá, para outra casa. E a gente aceitava e pronto, né? E dessa forma a gente... Às vezes não entendi e passava a odiar matemática, né, Flávia? No meu caso, eu passei a gostar, porque eu não gostava de escrever, né? Fazer melhor matemática, os números enchem mais o caderno, oh meu Deus. Porque às vezes isso é ensinado de forma tão abstrata para a criança, que daí ela não entende, ela faz, mas aí ela acaba... né? Mas no meu caso, assim, foi de forma, como posso dizer, de forma só de aceitação mesmo. Falou é assim, pronto, então a gente aceita que é desse jeito. Mas se tivesse uma explicação dessa forma, teria sido melhor, não teria sido mais concreto, né? Mais divertido, né, Flávia? Mais divertido. Teria sido bem melhor.
A Alicia mesmo falou ó, que ela ficava quieta e acabou ficando bloqueada, né? E eu tenho uma aluna, acho que é de letras, que falou para mim que até hoje ela nunca conseguiu entender isso. Que ela bloqueou de um jeito, hoje ela faz pedagogia, né? E ela, para ela, não, ela criou um bloqueio tão forte que não. Não, ela não é pedagogia, não, é letras, desculpa. No meu caso foi diferente, eu ficava quieta, mas eu fiz matemática. E meus dois cursos é voltado para a área de cálculos, né? Isso. Porque contábeis e matemática, né, Diana? Ó, gente, a gente vai dar uma aceleradinha aqui. Essa aqui é a mesma ideia, só que acontece. Quando você soma 20 mais 10, né, aqui no quadro valor de lugar, é na casa das dezenas as operações, tá? Não vai dar tempo de fazer todos, amor. Nós não chegamos nem na... É verdade. Não vai dar tempo. E eles têm uma outra depois. Então, ó, 20 mais 10, só que daí você vai fazer essas operações aqui na casa da dezena, né? E não aqui na casa das unidades, tá? São as 4 operações, né? Aqui já é mais interessante, que é aquilo que o Sérgio estava explicando. Mas por exemplo... Sem agrupamento ainda, sem reagrupamento. Sem agrupamento, que é o 54 mais 32, que está trabalhando com as duas casas, né? Você vai trabalhar tanto com a casa das unidades quanto a casa das dezenas, né? Você vai somar, vai juntar os elementos, vai agrupar os elementos das unidades e os elementos das dezenas. Eu quero um com agrupamento, para explicar melhor. Esse aqui. Eu vou pegar a B ali, ó, 59 mais 14, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Vamos montar o 59. 1, 2. Então, nós temos aqui, ó, 9 unidades, certo? Eu não vou ficar contando só para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Tenho 9 unidades e tenho... Não, 5 dezenas. 5 dezenas. Na primeira casa aqui, né? Nas primeiras casas, na primeira fileira. Na segunda fileira, eu passo a ter mais 14. Então, eu tenho 4 unidades aqui embaixo. E uma dezena, certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu somar 8 mais 4 aqui, ó, 8, 9, 10, 11, 12. Veja bem, na minha casa aqui da unidade só pode ter até 9. Né? Então, na hora que a criança vai montar aqui, ela vai colocar o 4, né? 5, 6, 7, 8, 9. Na hora que ela for fechar 10, esse 10, ele sai daqui e vai 1, né? Que é o chama que eles falam que sobe 1. Ele vai para a casa da dezena, certo? E me sobrou quantos aqui? Me sobrou 3 aqui no meu resultado. 3 unidades aqui guardando a casinha ainda, certo? 3 unidades. Isso. Esse aqui foi o vai 1, tá vendo? Subiu aqui, porque ele era 9, a dezena veio para cá. Então, aqui eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. Então, eu vou saber que 59 mais 14 é 73. Alguma dúvida nesse daqui? Vocês podem, assim, eu estou somando para contar para vocês, mas vocês podem deixar a expressão marcada e pedir para a criança preencher, contar e colocar outros aqui na terceira fileira, tá, gente? É uma outra forma de fazer também. E ali tem até nas casas das centenas, tá? Que eu não vamos fazer todos por conta do tempo mesmo, tá? Pronto? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Bom. Agora vem a questão das subtrações. Quer explicar agora? Pode. Então, assim, quando a gente fala de subtração, a gente tem aí 3 ideias, né? A subtração, você pode pensar nela por três formas. Uma é o que me resta, certo? Que essa é a ideia subtrativa. Então, eu tenho 100 e devo pagar 20. Quanto que me resta, né?
Me resta quanto? Essa é uma ideia, a ideia subtrativa. A outra é a ideia comparativa. Eu tenho 100, meu irmão tem 200, né? Então, meu irmão tem quantos a mais? E aí é colocar elemento com elemento, certo? Um com um. E o que sobrar é essa ideia comparativa. Você compara e o que sobra é a subtração, tá certo? A outra é a ideia aditiva. Então, eu tenho 100 e devo 200. Falta-me ainda quanto para chegar a 200, tá? Então, quando a gente fala de subtração, ela você pode pensar ela por três maneiras, tá certo? Então, como é que a gente vai resolver isso usando o quadro valor de lugar? Então, no caso ali, 16. você tem 16 menos 3. Então, você tem 6 unidades. 6 unidades. E uma dezena. Menos 3 unidades. Menos 3 unidades. Certo? Unidade debaixo de unidade. Aí eu vou pensar de tirar, na verdade, né? Daqui das 3, eu não vou colocar, né? Ah, é verdade, eu tiro. Desculpa, gente, é verdade. Eu vou tirar, né? Então, eu tenho que, dessas 16, eu tenho que tirar 3. Eu vou tirar 3, certo? Tirei 3. Quanto que sobrou? Tá certo? É uma ideia. Ou eu posso pensar, colocar aqui também, ó, os 3 aqui, aquilo que a Thalita estava fazendo, ó, que é a ideia comparativa, certo? Então, se eu estou tirando, eu tiro 3 e 3, tiro 1 e 1. Um de cima e um de baixo. Um de cima e um de baixo. Um de cima e um de baixo. Então, eu tiro aqui, eu elimino. Isso, comparando. Sobra, de novo, 3. Tá certo? Vocês entenderam aí? Sim. Então, o 86 menos 2 é da mesma forma. Ixi, o que aconteceu aqui? Essa não pode fechar, vai. Isso. Você não pode deixar ele aberto, certo? Vai cá e só muda e volta. Se você diminui, eu acho ali, ele... E aí a mesma ideia para os outros. Vamos ter que, agora já são... Senão não vai dar tempo de explicar a multiplicação. Tá. O outro, então, é, né, ser a necessidade de regrupamento, tá certo? Então, você vai ter lá 48 menos 25, é a mesma ideia, só que unidades é aquilo que a Thalita estava fazendo, né, para adição, unidades debaixo de unidades, dezenas debaixo de dezenas, tá? Então, é tirar ou comparar, tá certo? Então, você pode tirar das unidades, tirar das unidades, tirar das dezenas, tirar das dezenas, tá bom? Compara, pega um e tira e acabou. Tá? Agora, aqui é interessante, que é usar aí por agrupamento. Tá? Então, a gente vai fazer 46 menos 18. Pode deixar o 3, pode deixar o 3. Ah, tá. Pode deixar 3? Pode. Então, eu tenho 46, quer dizer, 6 unidades e 4 dezenas. Tá? 46 menos 18, né? Isso. Aí, gente, tem que achar uma cor que dê para todo mundo ali. Podia ter pegado um número menor. Né? Ah, mas essa é o menor. 7. Ai, obrigado. 8. Porque o que acontece agora, né? Nas unidades aqui, o número de cima ele tem que ser sempre maior que o de baixo. Até para você fazer essa comparação e, entre aspas, sobrar. Tá? Como aqui não vai dar... Você tem que emprestar. E aí, o que é a ideia do emprestar? É desmanchar essas unidades, essas dezenas, e transformar ela em unidades. Tá? Então, eu vou pegar uma dezena daqui e vou transformar ela em unidades. Em 10 unidades. Em 10 unidades. Eu não vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui, mas para vocês pensarem, eu teria que colocar aqui 10 unidades que passaria a ser 18. 10 unidades que passaria a ser 18. Por isso que você empresta um. 6, né? 16. Né? Passaria a ser 16. Por isso que você empresta um. Esse emprestar
É o processo inverso. Né? Você, então, transformou isso em unidades, aí você vai ter 16 unidades, aí você vai comparar. Aí você tira aqui, tira 6 unidades daqui e 6 unidades daqui de cima. Oh, desculpa, aqui é 8, né? 8 unidades daqui com 8 unidades daqui de cima. E aí sobra quanto em cima? Aqui tinha 16. Tirando 8 de 10. Sobrou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 8. 8. Então, você tem 8 unidades, aí aqui você olha as dezenas, né? Não, você diminuiu, você emprestou. Ah, você emprestou, isso. É. Não, mas aí aqui você tem as... Daí você tem 3. Aí tira, fica... Tira. 21, 26. 28. 26. Tá certo? Essa é uma ideia. Essa é a ideia da do emprestar. Por que é emprestar? Tá? Isso. Então, da mesma forma, né, dá para se fazer os demais, tá certo? E a multiplicação? Né? Então, como é que a gente faz a multiplicação? Então, no caso ali, a gente tem 32 vezes 3. Então, vamos lá representar o 32. Tá? Porque quando a gente fala de multiplicação, a gente tem que entender que a multiplicação é uma soma. É a soma das partes. É uma soma das partes. A soma das parcelas das partes iguais. Tá? Então, eu tenho 32. Esses aqui, eu estou separando. Ah, já. A minha assistente de palco. 32. 3 vezes, porque são 3 parcelas ali, né? Isso. Aí você vai colocar isso. Então, é 32. E eu vou repetir esse 32 3 vezes aqui. Tá certo? Eu vou repetir ele 3 vezes. E, posteriormente, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar, juntar todos esses elementos aqui embaixo. Aí você para de ter aquela tabuada que ela é simplesmente de memorizar, né? E daí chega lá o professor, quanto que é isso? Que é vezes isso? 2 vezes 2 é quanto? E a criança fica naquele processo de decorar sem entender o que é. Então, com 4 valores de lugar, ele começa a entender que a multiplicação nada mais é do que a soma das partes. Então, tem 32 vezes 3 significa o quê? Significa 32, 3 vezes. Mais 32. E aí, para ele conseguir o resultado, ele só somar, né? Então, aqui eu tenho 2, 4, 6 unidades. Isso. Vai para baixo. Ou pode ir para cá, né? Deixa eu pôr aqui. E as dezenas que a gente somou aqui, ó, 3, 6, 9. Então, passa a ter 32 vezes 3 é 96. Tem alguém que falou alguma coisa aqui. Sim, obrigada, Raquel. Obrigado, Raquel. Então, a mesma ideia é da multiplicação na casa das centenas, tá? Então, você vai repetir essas parcelas, tá? E juntar os elementos, tá bom? Ali é a casa das centenas, né? Mas aqui você precisa reagrupar, né? Não, é sem agrupamento ali ainda. Sem reagrupamento, né? É a mesma lógica. Só que é com a casa das centenas, isso. Isso. Agora aqui é com agrupamento, né? Então a gente tem 24 vezes 3. 4 unidades e 2 dezenas, né? 3 vezes, né? 3 4 vezes. unidades. Coloca as dezenas lá que eu coloco as unidades. Perfeito. E não tem palito da mesma cor, então vai ser separado mesmo. 4 unidades e 2 dezenas, certo? Uhum. Só que daí a criança vai perceber que na hora dela somar as parcelas aqui, ó, você tem 4, 8, 9, 10, 11, 12. Só que aqui só cabe uma dezena, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai ter Só unidades, né? só as unidades, desculpa. Então, ela vai perceber o quê? Que isso aqui, ó, é uma
Dezena. Dezena. Que o palitinho vai para o lado, vou botar de outra cor para vocês saberem que é para o lado de cá. Então, por que eu subi um? Né, que a gente fala, sobe um. Né? Ele subiu porque subiu uma dezena. Né? Então, aí aqui a gente passa a somar. Então, nós temos o resultado, vamos ter o quanto aqui? Ó? 2, 4, 6, 7 do empréstimo. Tá vendo? Então, 72, 3 vezes 24. Né? Então, a criança vai entender o porquê do empréstimo na multiplicação. Do empréstimo não, do sobe um na multiplicação. Tá certo? Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Por mim, tudo tranquilo. Tranquilo, né? Pessoal que não é muito chegado na matemática aí. E aí, né, vem a questão agora, que é da divisão. Que é um pouquinho mais complexa, né? Que é um pouquinho mais complexa, tá? Porque aí, o que a gente tem na divisão? A gente tem um agrupamento, no caso aqui, 2 a 2, por exemplo. Você tem uma divisão, 26 dividido por 2, é um agrupamento 2 a 2. O que é 24 dividido por 3? O que é o número dividido por 3? É um agrupamento 3 a 3, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer esse 26 dividido por 2? Ó, vou pegar 6 unidades. 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. E Não, 2 dezenas, né? Uhum, 2 dezenas. Então, o que é essa divisão 2 a 2? Ó, eu vou ter um agrupamento a cada 2 unidades. 1, 2. Tem mais elementos aqui, né? Que é 27. Coloquei a 3. Então, eu tenho 3 agrupamentos. de 2. 2. Então, eu vou colocar 3 agrupamentos aqui, ó. É o resultado, ó. 3 agrupamentos. Certo? Aqui tem um agrupamento 2 a 2. Então, eu coloco um aqui. Tá certo? Aí, a divisão é pensar em agrupar, em juntar. Né? Então, eu tenho 3 aqui, 3 unidades e uma dezena. Então, 26 dividido por 2 é 13. Por que vocês vão pensar que é 3, gente? Porque ele pegou o 6 e dividiu em 3 agrupamentos de 2. Porque é uma divisão por 2. Isso. Tá? Se fosse por 3, eu faria agrupamentos de 3 em 3, tá vendo? E daí já daria um outro resultado. Isso. Certo? Estamos terminando, tá? Essa aqui agora é a necessidade de você fazer outros agrupamentos. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Olha, 52 dividido por 4, né? Vamos lá, vamos representar aqui. 2 unidades. Esse assistente de palco aqui. 5 dezenas. 52. Dividido por 4, né? Por 4. Veja que aqui nas unidades eu não é possível fazer agrupamento de 4 a 4, tá? Então, o que eu pego? Eu pego uma dezena dessa e transformo ela em unidades, tá certo? Pronto. Ó, então, eu tenho lá, a Thalita já colocou ali as unidades, né? Transformei, então, uma dezena em unidades. Agora sim, eu posso transformar isso. Opa, caiu uma aqui. Agrupamentos de 4 a 4. Um grupo. 1, 2, 3, 4. Agrupamentos de 4 a 4, eu tenho um agrupamento. Um agrupamento. Vamos botar representando por azul aqui. Isso, um agrupamento. Esse aqui tá vencido? Tá. Ó, 1, 2, 3, 4. Segundo agrupamento. Coloca aqui embaixo. Tá certo? Conto de novo. 1, 2, 3, 4. Terceiro agrupamento. Terceiro agrupamento. Aqui, eu tenho na posição das dezenas um agrupamento de 4 também. Então um agrupamento.
Então, a resposta é 13. Tá certo? E assim sucessivamente. Tá? Alguma dúvida nessa da divisão, gente? É mais tranquila que talvez uma multiplicação. Mas talvez mais fácil, né? Mas aí você coloca, a criança ela começa a entender o que que é. Na verdade, você está fazendo grupos, né? Fechando a ideia de grupos. Isso. E é isso, gente. Esse é o manuseamento dos materiais. A gente deu uma corridinha agora um pouco no final, porque você viu que acho que se fosse presencial, talvez ia ser mais dinâmico, né? Mas aí acabou não dando tempo da gente fazer todas as operações, tá? Mas é essa a proposta que a gente tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês utilizem na prática, porque as crianças, elas saem desse mundo do abstrato, do número, e elas manuseando esse material, vai ficar muito mais claro para elas, né? Esse material concreto, muito mais fácil, mais prazeroso aprender matemática. E é isso, gente. Muito obrigada. Poderia talvez pensar em fazer um mais específico, assim, com um tempo maior sobre essas atividades, essas dinâmicas, que é bem divertido, bem gostoso. Aprender, ver coisas que talvez a gente, ou relembrar, ou quem não sabia conhecer, que é muito interessante, muito importante. É isso mesmo. Obrigada, Diana, é isso mesmo. Obrigado. Gente, então é isso. Muito obrigado e até a próxima. E aí não esqueça que tem a próxima oficina, que é a possibilidade de pesquisa com a utilização de microdados, estude caso a partir do portal INEP, certo? Muito legal. Tem outra também aí, que é Desafio do Ensino de Ciências Humanas no Norte, com a doutora Manuela Souza e a professora Lara Cristina Sioff. Então, nós agradecemos, em nome da professora Thalita, eu agradecemos a organização do evento, tá certo? E esperamos que vocês tenham gostado. E ainda tem um monte de coisa legal para vocês fazerem, não percam, gente. É isso, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, professores. Acho que você... Acho que pode Obrigada, parar de Flávio. gravar. Acho que pode... Obrigada, Alicia. Pode parar de gravar, se quiser. Obrigado, Giovânia. Tchau, gente. Foi um prazer ter vocês com a gente. Tchau, professores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor.